Meu nome é Mirella Ubia de Oliveira, faço enfermagem na Unidom Bosco, meu RA é 20869 e hoje nós vamos falar sobre ovulação e ciclo ovariano. Claro, antes de tudo, vamos ver o órgão responsável por este processo todo. Vamos lá? Aqui vai aparecer uma imagem do órgão. Bom, temos a tuba uterina que compõe o útero, o fundo do útero, o endométrio, o miométrio, o colo do útero e a vagina. E tudo isso é responsável pela reprodução feminina. Mas nós vamos estudar a fundo qual parte deste órgão é responsável pela ovulação e o ciclo ovariano. Que nós podemos entender, né? Já pegou a dica já? Do nome? Super parecido. Bom, também precisamos falar da ovogênese e como ela acontece. Mas se você quer um vídeo mais aprofundado sobre esse assunto, tem um último vídeo que eu gravei, que é todo sobre ovogênese. Aqui eu vou dar uma explicação básica do que é a ovogênese. Ovogênese é o início da formação das células germinativas. É a explicação de como elas são criadas, qual é o processo. Sabemos que os homens produzem espermatozoides e as mulheres produzem óvulos. Então, nós vamos entender o processo até a criação, até a maturação deste óvulo. Bom, a célula germinativa, a ovogônia, é diploide. Então, ela está no processo de mitose, onde haverão outras ovogônias, e estas ovogônias estarão na mitose. E essa é a fase de multiplicação. Bom, estando na mitose, elas darão origem a um ovócito primário. E esse ovócito primário é diploide também. E ele estará conosco desde o nosso nascimento até a nossa maturidade sexual das mulheres, no caso que eu estou falando, né? Até a nossa maturidade sexual. Então, a partir disso, este ovócito antes disso, na verdade, ele está parado na meiose 1. E a partir desse momento que chegou na maturidade, ele vai continuar esse processo de meiose e dará origem ao ovócito secundário, que essa é a parte de maturação. Que aí nós teremos essa fase até a menopausa. Bom, dará origem ao ovócito secundário e ao primeiro glóbulo. Em seguida, esse ovócito secundário continuará o processo de meiose e então todo aquele material genético será dividido. Então, as células agora germinativas serão haploides. Esse ovócito secundário, ao ser liberado pelo ovário e fecundado, virará um óvulo. Mas os outros glóbulos que vão aparecer aqui, polares, servirão para nutrir um único óvulo. Então, assim, como entendemos isso? Um homem, uma célula, produz 4 espermatozoides. Mas uma célula germinativa feminina produz apenas 1. Então, o que acontecerá? No processo, ocorrerão 4 células germinativas, mas 3 delas, no final do processo, serão glóbulos polares que terão a função de nutrir a célula que virará um óvulo para ela ser fecundada e poder nutrir, assim, sabe? Para o bebê ser gerado. Bom, agora vamos falar sobre ovulação e ciclo ovariano. Vamos nessa? Agora vamos falar o que é ovulação e o que é ciclo ovariano, e qual é o processo e como eles funcionam, e tirar todas as suas dúvidas. Bom, como eu tinha comentado na ovogênese, o que acontece? A ovogênese, nós temos a maturação e a criação do ovócito secundário. Isso significa o quê? Que é o ovócito maduro. E a ovulação é o quê? É a liberação deste ovócito maduro
pelo ovário para a fecundação, para que crie um óvulo. Bom, os processos cíclicos que ocorrem no ovário e que incluem o processo de ovulação fazem parte do ciclo ovariano. Bom, continuando falando do processo de ovulação, o processo de ovulação é o momento em que o folículo atinge o pico em seu desenvolvimento. Isso acontece pela elevação do estrogênio, fazendo com que o hormônio luteinizante também chegue em seu pico, havendo abundância de líquido folicular no interior desse folículo. E esse normalmente ocorre pelo 14º dia do ciclo. Mas várias causas podem modificar isso. Bom, na ovulação, acontece a liberação do ovócito do corpo lúteo, por diversos fatores, e que o mesmo é pego pela tuba uterina. Pessoal, vamos entender agora melhor o ciclo ovariano. O ciclo ovariano vai ter 3 fases principais. Primeiro, o desenvolvimento do folículo. Lembra que você tem uma célula e você tem os folículos em volta. É um tecido em volta que secreta. Depois, nós teremos a ocitação, ou a ovulação, ou a formação do corpo lúteo. São os 3 pontos principais do ciclo ovariano. Bom, o ciclo ovariano acontece em uma relação entre o hipotálamo e a adenohipófise. O hipotálamo produz o hormônio inibidor da gonadotrofina, que é o GnRH, que vai fazer com que a adenohipófise libere as gonadotrofinas, que são o LH e o FSH. Isso vai começar na puberdade da mulher e ela terá ciclos mensais regulares. Todo esse processo fará que essa mulher tenha um ciclo mensal, todo mês, no caso, né? Bom, então qual a importância das gonadotrofinas? Elas irão estimular as alterações cíclicas no ovário. Sendo assim, elas são muito importantes para o ciclo ovariano. Como é que funciona isso? Primeiro, nós temos o desenvolvimento folicular. Então, você tem a primeira célula. Lembra que ela está parada na etapa de meiose. Está na meiose 1 e não completou ainda a meiose 2. Então, ela está parada nesse estágio. Ela está parada e tem folículos em volta. O FSH vai estimular o crescimento desses folículos. No momento que o FSH vai fazer com a célula crescer, ela vai crescer e maturar. Pois além do FSH estimular o crescimento dela, ele estimulará a maturação. E o outro estimulador, o TCF-beta, vai estimular a proliferação. A partir daí, você vai ter uma célula que vai ter a formação de um antro folicular, de um antro com líquido folicular dentro da célula. Isso, nós teremos um pico de LH. Esse pico de LH vai fazer a ocitação ou a ovulação. Como isso acontece pensando no ponto de vista dos hormônios? Nós temos 2 hormônios principais que são responsáveis pelas células que estão em volta ali, os folículos. Eles vão começar a produzir androstenediona e testosterona. Esses 2 hormônios serão transformados em estrona e 17-beta-estradiol. O que isso vai fazer? Isso vai transformar o útero num órgão receptivo para receber o embrião, fazendo com que o endométrio entre numa fase folicularativa. O muco vai ficar menos espesso e você terá uma secreção de LH. Você terá um pulso de LH. Isso vai fazer com que a célula que estava parada em meiose 1 entre em meiose 2, formando o... Bom, agora que o oócito entrou na meiose 2, nós teremos a luteinização e logo em seguida a ruptura do folículo e ocitação. Aqui nós vemos uma imagem do estigma, que é uma protuberância no ovário, que é formado pelo folículo. Essa coisinha amarelinha saindo do estigma é um óvulo. Então, nessa imagem temos o processo de ovulação sendo fotografado. É importante, relembrando aqui, depois que eu tenho toda essa maturação do folículo, vai maturar, vai fazer uma célula diferente com um pico de LH, aí, pum, ovulou, aí aquilo que sobrou sofrer ação do LH e vai virar o corpo lúteo.
todos aqueles folículos que estavam em volta da célula vão formar o corpo lúteo. Esse corpo lúteo tem uma importância, ele secreta estrógeno, principalmente progesterona. Então, temos estrógeno e principalmente progesterona. E esses hormônios que fazem o útero entrar numa fase secretora, para poder ficar receptivo para o embrião. Então, nós precisamos da formação do corpo lúteo para que o útero fique receptivo para receber o embrião. Mas, afinal, o que acontece com esse corpo lúteo? Se não fecundar, ele será degenerado. Como assim? As células vão se degenerar e ele virará um tecido cicatricial. Se houver a fecundação, o embrião começará a secretar um tipo de hormônio, que é a gonadotrofina coriônica, que é a HCG. Se a HCG produzido pelo embrião vai chegar no corpo lúteo e vai fazer com que ele não se degenere. Isso vai fazer com que o corpo lúteo se forme um corpo lúteo gravídico. Então, a partir daí, esse corpo lúteo vai secretar progesterona até o 4º mês de gestação. Então, é isso. Finalizamos a aula de hoje. Boa semana e até a próxima. Espero que tenham entendido.